Vamos agora até à última fronteira com Miguel Gonçalves. Miguel, bom dia, bem-vindo. Bom dia. Vamos começar com algo que acabou por ser histórico para a astrofísica esta semana e poderemos começar por falar da era da astronomia multimensageira. É um termo bonito para nós começarmos esta última fronteira. Vamos tentar dissecar um bocadinho mais o que foi a grande revelação desta semana, que à primeira vista pode parecer que é apenas mais um anúncio de uma detecção de ondas gravitacionais. E não é. Ao contrário das anteriores detecções de ondas gravitacionais que estavam relacionados com a fusão de buracos negros, ou seja, elementos de uma massa muito elevada, esta detecção envolve estrelas de neutrões, que são estrelas com uma massa muito mais reduzida e, portanto, é preciso ter um instrumento de detecção muitíssimo mais sensível, muito mais calibrado para detectar precisamente estas ondas gravitacionais. Esta história começa da seguinte maneira: quando nós temos duas estrelas de neutrões muito densas, elas, ao longo do tempo, muito lentamente, começam a decair gravitacionalmente. Começam a fazer órbitas cada vez mais próximas das outras. E, obviamente, que isso depois vai acelerando ao longo do tempo. Mas, antes da fusão, elas já estão a dissipar energia gravitacional sob a forma de ondas gravitacionais. E, portanto, com a nossa tecnologia presente, nós já conseguimos detectar essas ondas gravitacionais decorrentes do decaimento orbital destas estrelas. Claro que os astrónomos tiveram sorte. E porquê que tiveram sorte? Porque, apesar de tudo, esta fusão de estrelas de neutrões deu-se numa galáxia relativamente próxima de nós, cerca de 130 milhões de anos-luz, e ainda por cima deu-se numa frequência a que os nossos detectores de ondas gravitacionais na Terra conseguem captar. E sobre detectores é preciso dizer que começa logo por ser uma cooperação entre Estados Unidos e Europa ao nível da detecção de ondas gravitacionais. Dois detectores, LIGO, situado nos Estados Unidos, em forma de L. E porquê em forma de L? Porque as ondas gravitacionais, ao contrário daquela radiação eletromagnética que estamos habituados, que conhecemos, a luz que nós estamos a receber neste estúdio, outro tipo de radiação que nós conhecemos, as ondas gravitacionais deformam o próprio tecido do universo. Contraem e aumentam o próprio tecido do universo, mas são contrações, dilatações muito reduzidas, muito difíceis de detectar. Bom, voltemos à história das nossas estrelas de neutrões. Elas foram rodando cada vez mais próximas das outras. As ondas gravitacionais foram cada vez mais intensas, até que dá-se precisamente à altura da fusão. Primeiro mistério. Nós ainda hoje, apesar das observações feitas, ainda não sabemos muito bem qual foi o resultado desta fusão. Das duas, uma, ou foi o mais pequenino buraco negro que nós conhecemos, ou então a mais densa estrela de neutrões que nós conhecemos. E, portanto, as próximas investigações vão também... Ou seja, ainda vamos ter que esperar tempo para ter resposta a isso. Agora vem a parte porque é que esta detecção foi diferente de todas as outras, porque pela primeira vez foi possível juntar a astronomia das ondas gravitacionais, ou seja, a própria deformação do tecido do universo, com luz. Porque os buracos negros, pela sua própria definição, não conseguem emitir luz, espectro eletromagnético, quando se fundem. Mas as estrelas de neutrões não. Elas fazem precisamente essa fusão. E foi isso que deu o sinal de alarme a todos os astrónomos de todo o mundo. Porquê? Porque os detectores de ondas gravitacionais disseram logo: isto vai acontecer qualquer coisa muito interessante naquela galáxia há 130 milhões de anos-luz. 2 segundos depois, 2 telescópios orbitais, que estão lá em cima, dos raios gama, o Fermi da NASA e o Integral da ESA, conseguiram registar precisamente um flash de raios gama. Estela, aí reside também a segunda grande revelação desta descoberta. É que a astronomia já sabia que há 2 tipos de erupções de raios gama, de explosões de raios gama que nós conhecemos no universo. Uma de milissegundos, muito rápida, e outra ligeiramente menos rápida, de 2 segundos. E o que os astrónomos desconfiavam é que precisamente esta menos rápida de 2 segundos estava associada ao choque de estrelas de neutrões. E, portanto, esta descoberta veio confirmar, sim, é verdade, erupções de raios gama que não são os de milissegundos, são os ligeiramente mais lentos, estão associados aos raios gama. Deu-se o choque, deu-se a fusão, não sabemos o que é que originou, mas, entretanto, todos os telescópios da Terra, mais de 70 observatórios na Terra foram avisados para observarem aquela zona do céu, aquela galáxia a 130 milhões de anos-luz. Então o que é que aconteceu? Nos dias seguintes, os telescópios que operam em vários comprimentos de onda, desde o óptico, o infravermelho, ondas rádio, gama, olharam para ali e detectaram precisamente
radiação em todos estes espectros. Começou muito no azul, rapidamente passou para o vermelho. Conseguimos então encontrar toda uma imensidão de radiação associada a este fenómeno. Outro dado importante desta descoberta é que permitiu, uma vez que nós temos a detecção de ondas gravitacionais e de luz, permitiu dizer aos astrónomos que, sim, tal como tinha dito Einstein há 100 anos, as ondas gravitacionais viajam à velocidade da luz. Foi outra confirmação. E, portanto, toda esta descoberta deu uma série de outras descobertas noutros ramos da astronomia. Outro resultado. A partir do momento em que temos uma distância correta do evento, a partir do momento em que temos esta velocidade de propagação, quer das ondas gravitacionais, quer da luz, os astrónomos conseguiram medir com maior exatidão aquilo que chama a constante de Hubble, ou seja, a própria aceleração do universo. Deu um valor aproximadamente de 70 km por segundo por megaparsec, o que está de acordo precisamente com os modelos que nós conhecemos hoje em dia. E, além disso, o que é que também surgiu desta investigação? Foi que os astrónomos conseguiram detectar a formação de elementos pesados. Quando olhamos para a tabela periódica, encontramos elementos pesados que nós conhecemos que são formados através da explosão de estrelas, supernovas, estrelas de grande massa, e há todo um conjunto de outros elementos químicos que são formados precisamente nestes eventos também extremamente energéticos. E então, o que é que acontece nesta altura da fusão? Uma estrela de neutrões é constituída por neutrões, obviamente como o próprio termo indica, e então os neutrões conseguem-se recombinar com outros átomos, alterando o seu ADN químico, digamos assim, e formar elementos cada vez maiores. Para teres uma pequena noção, nesta explosão terá sido criado cerca de 10 vezes a massa da Terra em ouro. Se tu estivesse lá, sobrevivesse, estarias rica, tenho certeza que darias um bocadinho para mim. Mas para além do ouro, platina, urânio, todo um conjunto de elementos que nós conhecemos e são formados precisamente neste tipo de eventos. E, portanto, quando tu disseste da astronomia multimensageira, é precisamente isso que nos indica esta descoberta, que agora nós conseguimos detectar um outro sentido ao universo. Ou seja, se nós com a radiação eletromagnética nós víamos o universo, nós com as ondas gravitacionais agora conseguimos também ouvir o universo. E, portanto, é a junção de dois tipos de informações muito diferentes que nos dá esta astronomia. Quais são os passos seguintes? Muito rapidamente. Detectar ondas gravitacionais associados a eventos menos energéticos, mas igualmente importantes. Supernovas, a explosão de estrelas de grande massa, detectar como é que elas vibram o tecido do espaço e do tempo. E depois outros fenómenos ainda mais difíceis de detectar. Por exemplo, sistemas planetários. Os sistemas planetários, os planetas, quando giram à volta da sua estrela, também emitem ondas gravitacionais muito mais finas, ainda mais difíceis de detectar. Os futuros detectores e as futuras missões que já estão a ser planeadas para detectar essas ondas gravitacionais vão também captar essas ondas gravitacionais. E depois, o santo grau, digamos, desta área, que é tentar detectar as ondas gravitacionais associadas ao próprio Big Bang. Ou seja, nós hoje conhecemos a luz primordial, a primeira luz do universo, a chamada radiação cósmica de fundo, e os astrónomos estão desesperados a tentar descobrir as ondas gravitacionais associadas ao Big Bang, à explosão que deu origem ao universo. E, portanto, há toda uma nova astronomia que surge a partir desta descoberta. E muito à frente esteve também Albert Einstein, mas neste caso das ondas gravitacionais, se calhar muito longe de imaginar a utilidade que poderiam vir a... É verdade. E muito rapidamente vamos falar de um senhor chamado Johannes van den Brand, que é um astrofísico holandês que trabalhou precisamente na área das ondas gravitacionais, que está associada precisamente a este evento e que conseguiu convencer um seu colega, Mark Becker, a fazer um mestrado em Física Aplicada e para estudar como é que as ondas gravitacionais, como é que a tecnologia das ondas gravitacionais destes detectores consegue aplicar-se à sismologia. E, portanto, como podes imaginar, para termos estes detectores, eles conseguem detectar vibrações muito pequenas. Quão pequenas? Para teres uma pequena indicação, cerca de 1/10.000avos do diâmetro do próton. E, portanto, é tecnologia de ponta no que diz respeito à vibração. E, portanto, aplicar isso às ondas sísmicas do nosso próprio interior, do nosso planeta Terra, é, obviamente, uma aplicação evidente. Sabes quem é que adorou esta aplicação? Olha, foi um senhor chamado Wim Walk, que é um físico que gera a secção de tecnologia de caça sísmica de petróleo da gigante petrolífera Shell. E ele olhou para aquela tecnologia e para o trabalho que estes investigadores estavam a fazer e diz:
isto é muito interessante, porque nós temos aqui uma coincidência entre atividade sísmica de baixa intensidade e os depósitos de petróleo e de gás natural. Será que conseguimos construir um instrumento pequenino, barato, que possa ser instalado no chão e que consiga medir este tipo de agitação? Sem grandes consequências? E conseguiram, e precisamente conseguiram criar esse dispositivo que, olha, a pesquisa atualmente feita nesta pesquisa sísmica das petrolíferas requer-se projetos de 100 milhões de dólares, de 100 mil sensores de 12 euros e que estão amarrados em cerca de 10 mil quilómetros de cabo. Portanto, podes imaginar que é uma coisa monstruosa. Este detector que nós vimos há bocado custa 1 euro e pode ser implementado em redes de 1 milhão e, portanto, consegue detectar mais facilmente estas jazigas de petróleo e de gás natural. Obviamente que ele já tem uma série de outras aplicações para esta tecnologia que nasceu precisamente na tecnologia associada à detecção de ondas gravitacionais. Vamos avançar, Miguel, para a reta final e com a imagem da semana, o que é que trazes? Olha, por extrema coincidência, neste dia, neste domingo, faz 112 anos que nasceu um senhor notável chamado Carl Guth Jansky. E que, já que nós estamos a falar de ondas gravitacionais, este senhor, em 1932, descobriu as emissões de rádio associadas ao cosmos. Ele trabalhava na companhia Bell Telephonics, a companhia de telefones dos Estados Unidos de Bell. E eles disseram que, tens de descobrir qual é o ruído que aparece aqui, que está a interferir nas nossas comunicações. E ele descobriu que este ruído provinha de outro tipo de radiação associada ao próprio universo. Ele queria continuar a fazer esta investigação, mas a Bell disse-lhe, não, já descobriste o problema, portanto não vamos continuar a investir nesta investigação, mas apenas para celebrar, no fundo, este senhor. Ficamos com a imagem da semana. Miguel Gonçalves, obrigada. Até ao próximo domingo.